Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate, o nosso espaço para reflexões dos mais variados assuntos, para que você se informe e forme a sua própria opinião. O tema de hoje é Lei Geral de Proteção de Dados. Sabe quando você preenche um cadastro na internet e fica se perguntando o que será feito com essas informações? Será que estou protegido? Bem, é sobre isso que os nossos convidados de hoje irão nos ajudar a entender. Conversam com a gente via internet. Marcos Assi, executivo, autor de 6 livros sobre GRC e membro do IBGC, professor do IBMEC, FECAP, FIA, Sanpou, entre outras. Muito boa noite, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e já sabendo quem é o outro convidado, já fiquei mais animado ainda, né? Porque são pessoas que defendem, né, uma governança, questão de riscos e compliance mais efetivos, e é uma boa oportunidade de a gente poder discutir sobre o assunto e orientar, né, todo mundo que vai estar nos assistindo e para desmistificar algumas coisas, né? Porque existem pessoas que exageram na dose, outros não. Eu acho que aqui a gente pode ponderar isso para as pessoas entenderem que é aplicável, desde que tenha bons controles e boa conformidade, para facilitar entre compliance e conformidade, tirar essa dúvida com todo mundo. Muito bem. Recebemos também Eduardo Oliveira, especialista em compliance no setor público e privado, executivo e consultor em empresas nacionais e internacionais com 20 anos de experiência. Muito boa noite e obrigado pela sua participação no Aparecida Debate. Boa noite, muito obrigado. O prazer é todo meu, mais uma vez, estar aqui na TV Aparecida, no programa Aparecida Debate. Bem, para introduzir o nosso programa, a repórter Gabriela Leite fez uma matéria para a gente. Vamos acompanhar. Oi, Ronaldo. Boa noite para você. Eu estou aqui por Skype com o Fernando, que é um empresário que está se adequando a essas novas regras, a nova legislação, e ele vai contar para a gente como que está sendo esse processo. Fernando, boa noite. Como que está sendo para você na sua empresa aí esse momento de realmente se adequar a essa nova lei? Oi, Gabriela. Boa noite. Tudo bem? É um tema bastante importante, né? Principalmente nesses últimos tempos, essa questão da pandemia e a gente aumentando esse trabalho, esse fluxo via internet, né? Então, para esse importante tema, nós primeiramente identificamos a importância disso e contratamos uma empresa especializada, né, para nos auxiliar tanto na parte técnica quanto na parte jurídica também, né? Após isso, essa empresa, então, deu um treinamento. Nós estamos na fase de treinamento, na verdade, né, dos nossos colaboradores, para que todos possam entender a importância disso tudo, né? Então, a importância do colaborador ter uma boa conduta em relação a isso, à privacidade dos dados. Também os nossos fornecedores, os nossos clientes, né? Para que todo mundo fique resguardado nessa questão. É importante que isso ocorra, né? Para que essa privacidade seja algo de importante, de valor dentro da nossa organização, dentro das nossas empresas. E a parte jurídica também é importante, já que esse tema está bastante em evidência, então é importante que a gente tenha todo o embasamento técnico e jurídico. E você acha que o maior benefício com relação a essa nova lei, né? Qual que é? Falando tanto no sentido da empresa, quanto, claro, no sentido da segurança do cliente. É resguardar, né? Resguardar todas as informações. Porque, assim, não só as nossas informações, né? Será que o nosso funcionário ele está apto? Ele sabe a importância dessas informações? Ele conhece o que ele pode compartilhar, o que ele não pode compartilhar, não só do nosso lado, mas também do lado do nosso fornecedor, dos nossos clientes, né? Existem dados que são sigilosos, existem informações importantes dentro da nossa organização que não tem porquê, não pode ser
compartilhado. Então, por isso, a importância fundamental desse tema dentro do nosso grupo. Nós tivemos aí o exemplo de uma empresa que está se adaptando, está se preparando, treinando seus colaboradores. Afinal, nós estamos falando de uma lei que é recente no nosso país. Ela é de 14 de agosto de 2018, a lei número 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos falar um pouquinho aí, então, começando com o Eduardo. Por que demorou aí, olha, cerca de quase 8 anos em debate para a gente ter essa lei? É importante que ela tenha chegado. Na verdade, que bom que ela chegou aqui no Brasil em 2018. Muito, eu acredito, sobre a pressão de outros países. Na União Europeia, a GDPR é também um exemplo, e um exemplo de sucesso. Nos Estados Unidos, a Lei Geral da Proteção de Dados, ela também funciona bem, e ela chegou um pouquinho para dar aquela privacidade e segurança que todos nós, que somos titulares dos nossos dados, necessitávamos. Os dados, eles flutuavam de uma forma que não era muito comum. Nós não sabíamos exatamente aonde é que os nossos dados estavam, de que forma estavam a ser utilizados. E de uma hora para a outra, ao fim de tantos anos, para que essa lei fosse aprovada no Congresso, ela acabou por chegar aqui no Brasil e, quanto a mim, isso traz uma segurança fundamental para nós, titulares dos nossos dados, para nós, pessoas físicas. Vamos lá, Marcos. Olha, como sempre, no Brasil, a gente sempre demora, né, a melhorar o nosso processo, né? Se você for levar em consideração a questão de prevenção à lavagem de dinheiro, se você for levar em consideração a questão do anticorrupção, e agora tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que geralmente eu vou até colaborar um pouco mais aqui, porque o Eduardo, ele é muito mais até especialista do que eu, né? Por isso que eu fiquei feliz com a presença dele aqui, porque aí a gente pode trocar essas ideias, porque eu trabalho muito com mapeamento de processo, eu trabalho muito com gestão de risco interno. Então, a gente, às vezes, vê que as empresas, elas não têm o cuidado devido com a informação. O funcionário que sai da empresa leva informação da empresa. O bendito do celular hoje, que você pode copiar uma tela de informação e mandar para uma pessoa a qualquer momento. Então, nós temos ainda algumas questões que a lei, eu acho que é só um processo do divisor de águas, né? Eu acho que a gente precisa moralizar, eu acho que é mais para moralizar o processo de tratamento do dado. As pessoas também precisam saber com quem que ela se relaciona, como que funciona, porque tem muito dessas questões, às vezes, que o maior causador de problemas é a própria pessoa, quando ela não sabe o que ela está cadastrando, ela põe informação e nunca questionou o que vão fazer com essa informação, né? Então, essa é uma das preocupações. Eu acho que, assim, a gente tem muito ainda que melhorar, né? A gente tem bastante coisa a melhorar, mas eu acho que a legislação, ela vem para poder pôr ordem na casa, né, Eduardo? Eu acho que é mais pôr ordem na casa do que propriamente somente funcionar uma só lei. Só lei não basta, eu preciso ter práticas, eu preciso ter melhoria de processo. É, sem dúvida, um ganho, não é? É um ganho, exatamente como o professor Marcos Assi falou, professor e grande mestre. É um prazer enorme estar aqui a debater com a Aparecida Debate com uma pessoa de tal intelecto e conhecimento. E de facto, a lei ela precisa de ser aplicada para bem de todos nós. Foi bom ver essa reportagem anterior, em que um empresário e empresas começam a ter uma noção de que não é só pela obrigatoriedade, é também pela necessidade interna. Eu tenho necessidade de me adequar, eu tenho necessidade de cumprir uma lei, sendo ela obrigatória ou não, que neste caso mas eu tenho essa necessidade, porque os dados dos meus colaboradores, os dados dos meus clientes, os dados que eu necessito de coletar ao longo da minha atividade, eles são importantes, eles fazem parte. Então, a lei permite agora que o empresário, que o gestor, ele tenha a possibilidade de se dirigir com transparência e falar que os dados são importantes e eu protejo os dados que eu coleto. E, dessa forma, é uma transparência nunca antes igual vista no mercado,
que é o dado que eu tenho que não é meu, eu vou tratá-lo com o mesmo carinho, com o mesmo rigor, com a mesma proteção, com o mesmo respeito, como se fosse o meu próprio dado. E isso acaba por ser uma coisa globalizada. Eu gostaria de voltar ainda na matéria que a nossa repórter fez para introduzir o nosso debate, onde o empresário ele falava que, sobretudo neste tempo de pandemia, ele estava em treinamento com a equipe dele. Eduardo, por favor, a gente tem alguma informação sobre isso no tempo de pandemia? Está acontecendo mais violação de dados? Bom, esse período de pandemia é um período que nos afeta a todos nós profissionais, a todas as empresas e a todas as pessoas físicas também. O que é que acontece em tempos de pandemia? As empresas foram obrigadas a dispensar provisoriamente ou definitivamente os seus colaboradores, ou parte dos seus colaboradores. E quando se fala de forma provisória, foi substituído o trabalho presencial pelo trabalho de home office. E esse trabalho de home office, que, enfim, não é uma coisa nova, mas o seu volume passou a ser muito maior. Vejamos que empresas com dezenas, centenas de colaboradores passaram a ter praticamente 90%, 95% ou 100% dos seus colaboradores em casa. Nesse momento, o que é que um colaborador, o que é que nós fazemos em casa sem dados? Nós precisamos de dados para trabalhar no nosso dia-a-dia, como se tivéssemos o próprio escritório na própria empresa. E com isso dá-se um compartilhamento. A empresa compartilha com o seu colaborador ou com os seus colaboradores e cada um deles, o seu RH, o seu financeiro, o seu comercial, o seu marketing, acabam por trabalhar de home office, dentro das melhores condições em casa, e os dados, e a proteção dos dados. Todos aqueles dados que foram coletados sem consentimento, que igualmente não houve consentimento para o seu compartilhamento, como fica? São muitos e muitos dados. Estamos a falar aqui de dados normais e estamos a falar de dados com sensibilidade, aqueles que têm dados de menores ou adolescentes. Estamos a falar de dados com sensibilidade, de dados bancários. Estamos a falar de dados sensíveis, que são aqueles que têm exames médicos. Então, nós temos grande sensibilidade de dados e que, de uma hora para a outra, eles passaram a ser trabalhados dentro de casa, no chamado home office, né? Porque, num período de pandemia, foi a solução que as empresas muito bem e rapidamente se adequaram. E esse compartilhamento de dados, essa vulnerabilidade, ela passou a ter problemas. Até porque em fevereiro, março, quando esta pandemia começou, ainda estávamos no período de vacatio legis, para que as empresas se adequassem à Lei Geral de Proteção de Dados. E, entretanto, os meses foram passando. Hoje estamos aqui num período bem avançado de pandemia, o março, o abril, o maio, o junho, o julho. Esses meses já passaram e as pessoas, esses colaboradores, funcionários, continuam a trabalhar de home office e os dados continuam num volume muito maior de compartilhamento entre pessoas, entre departamentos. E daí a necessidade rapidamente de se proteger esses dados. Bom, eu vou falar pelo meu lado aqui, né, mais de riscos, né, porque assim, o grande problema é que a maior parte das empresas, elas não tinham acesso para todo mundo, o acesso remoto para todo mundo, tal, né, a questão era só para algumas pessoas-chave, e do nada ela teve que disponibilizar para 100%, até porque aqui no Brasil, quando falava de home office, a pessoa fazia planilhas e mandava por e-mail, né? Então achava que o home office era isso. E aí, do nada, você precisou dar acesso a sistemas, acesso à rede e tudo remoto. Para você ter uma noção como a coisa ficou, teve empresa que disponibilizou desktop para o colaborador levar para casa, porque não tinha notebook para todo mundo, não tinha equipamento. Eu vi escritórios de contabilidade aqui no meu bairro, que quando as empresas resolveram, né, fechar, vai para o home office, os maridos e as esposas buscando os cônjuges e saindo com desktop, teclado, monitor, caixa de documento. Eu me benzi, falei assim, Jesus, o tal da LGPD foi para o espaço agora, porque o cara está levando informação dos clientes para casa, né? Então, aí você começa a identificar que o grande problema é que, assim,
Às vezes as empresas no home office, elas estão passando por algumas dificuldades porque elas já não sabiam o que as pessoas faziam dentro do espaço físico. E agora, no remoto. Como controlar, como melhorar esse processo, que é uma das nossas principais tarefas, não é só criar monitoramento, criar proteção, é educar as pessoas como ela tratar os dados de todo mundo dentro da organização. Essa é uma das preocupações que eu tenho com a questão do home office. Eu acho que o Eduardo não vai... Ele está até balançando a cabeça ali, que eu acho que ele concorda com o que eu estou falando, porque criou-se um risco muito maior, né? Porque até então, do nada, você... Eu até brinquei, viu, Eduardo, que nós não estamos mais em pandemia, virou um pandemônio, porque agora a gente não sabe mais o que fazer no processo. Então, é uma das preocupações que a empresa tem que voltar para dentro do teu próprio processo e entender como fazer a proteção de todas essas informações, sejam elas financeiras, sejam elas pessoais e sejam elas de fornecedores, de clientes e colaboradores. E de que formas acontecem a violação de dados? Bom, elas acontecem de várias formas possíveis. Reforçando o que o professor Marcos Assi acabou de falar, as empresas, na verdade, algumas delas, não todas, mas tinham um processo de governança corporativa ainda deficitária, ou algumas não tinham. E, por isso, rapidamente, elas tiveram que se adequar não somente a uma governança, como pularam uma etapa e passaram para a etapa da Lei Geral de Proteção de Dados, onde nós temos na própria Lei 13.709/18, no seu artigo 50, que fala de uma governança corporativa, mas que empresas não tinham, algumas empresas não tinham. Então, nessa falta de governança corporativa, também faltava aquela bíblia corporativa, aquele código de ética, conduta e integridade. Então, o colaborador, quando vai para casa, quando vai trabalhar no seu home office, ele não tem regras claras. Ele tinha na empresa, na verdade, onde tinha os seus superiores hierárquicos. Quando vai para casa, até porque tudo mundo aí é diferente, ele vai sentir e sentiu essa ausência desse código de ética, conduta e integridade. Na Lei Geral de Proteção de Dados, as organizações, elas tiveram necessidade de rapidamente de elaborar a sua política de privacidade. Ou seja, de que forma é que os dados são coletados, o que é permitido, o que não é permitido, e espelhar, colocar toda essa transparência para os titulares dos dados. Que significa, se eu entro em qualquer site, hoje, em momento de pandemia, eu não posso mais ir a uma loja, eu tenho mais dificuldades em me deslocar, até porque eu também tenho medo de me deslocar, colocar a família em risco. Então, eu acesso muito mais a sites para fazer compras, para fazer pagamentos, para fazer o meu dia a dia. Todos nós somos assim, hoje, presentemente. E com isso, a nossa coleta de dados, ela é feita de uma forma muito maior. E esses dados vão ficar armazenados em empresas que coletam esses dados e que armazenam. Bom, se hoje da home office os colaboradores acessam de uma forma muito mais natural, sem proteção a esses dados, a fuga ou vazamento de dados pode-se dar via compartilhamento, via não proteger o seu ambiente de trabalho. Então, por conta de vírus, também se dá esse vazamento de dados. Onde nós temos mais hoje, de uma forma que eu considero até absurda ainda, é a coleta que ela é feita de uma forma massificada, exagerada, dados até que não necessitavam nossos, quando fazemos uma simples compra, e esses dados acabam, por vezes, por ficar armazenados em locais, como o professor muito bem falou, em desktop. Não ficam armazenados num servidor, não ficam armazenados numa base central tecnologicamente segura. Ficam armazenados numa vulnerabilidade enorme. E ainda temos outra vulnerabilidade que as empresas, muitas delas utilizam, que é o quê? O nosso celular, onde nós tudo fazemos hoje via WhatsApp. Então, essa coleta de dados e essa falta de proteção leva a um vazamento muito fácil. E esses dados, quando são nossos, eles já dão problemas. Imaginemos quando não são. Quando não são. Eu lembro aqui que em perfeito dia do advogado, né, a própria OAB teve um vazamento de dados. Para vocês vejam, são organizações sérias, credíveis, reputadas, e ainda assim
têm vazamentos de dados. Estaremos aqui a falar apenas de um exemplo, de dezenas e dezenas de outros exemplos que poderíamos dar aqui. Então, é necessário essa adequação, é necessário cumprir etapas, é necessário se ser profissional hoje, em termos de conformidade, em termos da Lei Geral de Proteção de Dados. E, então, já que é para completar, vou fazer o seguinte, né? Por favor, não é só, né, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, é o seu processo de segurança da informação. Se você está tendo problema com proteção de dados, é que a sua segurança da informação está fragilizada. Para você entender melhor o teu processo, quem acessa, quem não acessa. Eu tenho até um exemplo aqui de alguns trabalhos que nós já fizemos, que ao começar o trabalho, eu comecei pelo cadastro da empresa, né? E foi muito interessante, porque eu acho que só a copeira e o segurança que não acessava informação, o restante todo mundo acessava. Né? E aí, o meu consultor estava lá, assim, você é do céu. Eu falei assim, calma, não sou do céu, sou da terra ainda, mas vamos lá. O que você quer que eu faça? Chama a TI, vamos fechar o ciclo. Então, durante o mapeamento do processo, nós já fomos limitando o acesso de algumas pessoas, porque assim, o que acontece? A pessoa entra e vai acessando informação. A pessoa entra, vai acessando informação, a pessoa não para um tempo para olhar quem acessa, por que acessa, se tem autorização, se não tem. E é aquela história, preciso do acesso da informação, e ninguém questiona se a pessoa pode ou não pode acessar. E aí acaba dando acesso para todo mundo, e você começa a ter uma fragilidade maior da informação. Então, a gente começa a olhar essa questão primordial, e aqui eu vou dar uma dica para quem quer fazer isso. Eu vou até aproveitar e perguntar para o Eduardo se ele já viu em algum cliente dele, alguém escreveu uma política de temporalidade, que é por quanto tempo eu tenho que guardar a informação. A maioria não tem. E olha que tem um monte de regras para recursos humanos, para o jurídico, para quem tem cadastro. Por quanto tempo? Imagina, se você é de uma cooperativa médica ou de um plano de saúde, tem que guardar informação por 20 anos do prontuário dele, por onde você guarda, quem tem acesso. E, às vezes, as pessoas não se preocupam com a manutenção disso. Então, ela tem questão de coloca a informação e falta um pouco mais de regramento sobre por quanto tempo eu guardo, seja a documentação física, seja ela eletrônica, seja ela digitalizada. E é uma das questões que eu tenho colocado nos meus clientes, uma política de temporalidade de dados. Por quanto tempo eu guardo meus dados, quem acessa, por que acessa e quem pode, recuperar isso, porque não é todo mundo dentro da organização. Isso é uma das preocupações que eu tenho quando a gente faz mapeamento de processo, faz gestão de risco, né? Tanto que as pessoas, quando eu faço gestão de risco, eu aponto, me chamam de mensageiro da desgraça, né? É um apelido absurdo, mas assim, é que a gente está mostrando para ele o risco que tem. Agora, se a gente aponta e a pessoa não faz nada para minimizá-lo, né? Aí eu falo, olha, já não é mais comigo, tá? A gente vai ter que fazer muita oração e muita novena para a coisa ser protegida, porque senão é comportamento, é melhoria da gestão, entendeu? E o Marcos deixou ali uma pergunta para o Eduardo sobre a questão da temporalidade, do armazenamento dessas informações, dos dados. Eduardo, você pode responder para a gente, por favor? Claro. Bom, nós temos aqui essa temporalidade, se for seguir por aquilo que a lei diz, a Lei 13.709/18, nós temos que eliminar, temos que remover os dados quando eles não fizerem mais falta. Então, os dados não nos pertencem, nós tivemos apenas o consentimento para a utilização dos dados, para um compartilhamento dos dados e para a utilização para legítimo interesse. Bom, quando não existe mais esse legítimo interesse, os dados não podem mais permanecer dentro da nossa casa, dentro da nossa base de dados. Vamos dar aqui alguns exemplos. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, de um check-in no hotel. Todos nós, em hotéis para onde temos necessidade de ir, de férias ou trabalho, é obrigatório efetuar o check-in.
E na hora que nós saímos de um hotel desses, fazemos o check-out, pagamos os valores que estão devidos e cabe-nos a nós querer ou não que os dados permaneçam ali. Aí fica a pergunta, o hotel pode ou não pode continuar com os nossos dados na sua base de dados? Bom, ele pode até nós, titular dos dados, pedirmos a revogação do consentimento. Se é que nós demos consentimento lá, se é que aquele hotel está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, na hora de eu ir embora, eu preciso de ter uma comunicação do próprio hotel, através de uma plaquinha lá, bem visível, em que a transparência dos dados, existem os canais de remoção, os canais de comunicação. Não podemos esquecer que a lei define, no seu artigo 8º, parágrafo 5º, que as empresas devem de ter uma comunicação. Elas devem oferecer a nós, titulares dos dados, uma comunicação para que eu possa saber se os meus dados existem, quais dados é que estão armazenados e eu tenho o direito de pedir essa remoção dos dados. Então, esse canal de comunicação, ele deve existir em todos os locais onde são feitas as coletas. E qual tempo? Bom, a lei determina que o tempo em que eu devo eliminar os dados é tão rápido quanto acabar esse legítimo interesse, essa necessidade. Se nós passarmos para outros ramos de atividade, uma farmácia, bom, é igual. E aquilo que nos pedem quando nós entramos numa farmácia, bom dia, boa tarde, boa noite, e de seguida qual o seu CPF. E automaticamente já saem todos os nossos dados de pessoas físicas, os nossos dados sensíveis, e que automaticamente eu só queria comprar alguma coisa, algum medicamento numa farmácia. Eu não tinha necessidade que os meus dados fossem coletados. Já demos 2 exemplos. Se nós quisermos dar um terceiro exemplo de um parque de diversão, todos nós, pais, levamos nas férias os nossos filhos a parques de diversão, quer seja aqui no Brasil, quer seja no mundo. A Lei Geral de Proteção de Dados hoje ela é uma lei globalizada. E o parque de diversão, de forma correta, ele necessita de coletar o dado do menor, necessita de coletar os nossos dados, os dados dos pais. No finalzinho, acabou a diversão, nós pagamos a diversão, felizes da vida voltamos para casa. E como ficam os nossos dados? Então, nós verificamos que as empresas de várias áreas diferentes, elas precisam de ter uma temporalidade em que os seus dados estão armazenados. E mais, na hora de coletar o dado, ela pode informar. Os seus dados serão coletados e armazenados com o seu consentimento por 30 dias, por 60 dias, findos os quais eles serão eliminados porque nós não vendemos, nós não compartilhamos. Essa informação ela precisa de ser clara. Se ela não for clara, ela vai começar, que já começou, a dar problemas de judicialização. E aí começa aquela máquina judicial de danos, de alguém que se sente constrangido, humilhado, pela utilização dos seus dados de uma forma incorreta. É isso que as empresas devem tentar evitar. Não sei se o colega é da mesma opinião. Então, Eduardo, aí eu tenho umas questões que a gente, por exemplo, fala sobre a prevenção à lavagem de dinheiro. O cadastro tem que ser guardado por 5 anos da informação e é uma lei federal. Então, por isso que eu falei sobre a temporalidade, porque, assim, se você falar sobre a questão do hotel, em que tem um hóspede frequente, ele tem a questão do financeiro, ele tem a questão da contabilidade, que isso tem que ter uma comprovação, toda base da informação, do cartão, por quanto tempo. Então, isso é um tratamento que a gente tem que fazer sobre como essa informação fica dentro da organização, como que eu retiro ela da minha base comum. Eu posso tirar ela da minha base comum, mas eu tenho que guardar por lei um prazo por isso, por uma fiscalização, por uma revisão. Então, assim, é uma questão que eu tenho falado sobre entender a proteção de dados interno, como que eu extraio da minha base normal e como eu coloco numa outra base que tem um prazo para manutenção disso, por uma questão de uma fiscalização, de uma revisão. Então, tudo isso é complicado. O Eduardo fez questão de colocar isso, que às vezes o público também não entende como que funciona. Por isso que a política de temporalidade, ela vai dar suporte nessa hora para a empresa, para ela justificar por que ela guardou por 1 ano, 2 anos, porque tem toda uma questão fiscal, tem uma questão contábil, né? Que a gente tem que ter uma questão na hora de uma fiscalização, os dados eles têm que ser recuperados. Pode não estar numa base normal,
mas ele tem que ser trazido alguém, quem que acessa. Por isso que a segurança da informação é essencial por isso, onde você determina o dono da informação dentro do negócio, entendeu? Para a questão de a gente fazer pesquisa e como trabalhar isso. Não é fácil não, viu, Eduardo? Estou sofrendo, eu me benzo todo dia, é quase uma consultoria cristã, sabe? Eu peço a Nossa Senhora, não é porque eu estou na TV, não, mas peço a Nossa Senhora todo dia, me ajuda a achar informação, porque o negócio é bravo. Agora a gente pode falar, é possível falar dos impactos da LGPD desde quando foi sancionada em 2018, agora começando com o Marcos. Olha, eu posso dizer assim, nós estamos agora nesse período, né, da pandemia, eu recebi pedido de proposta para implementação, né? Então, assim, como sempre, né, acho que questão de brasileiro, a gente sempre deixa para o último dia, né? A gente fica torcendo para que a coisa demore a acontecer. Ainda tem muita empresa que não tem a mínima noção de como começar, tem muita empresa que não faz ideia de como está o processo. Então, muitas já colocaram o processo à tona, já colocaram todas essas questões, já tem o encarregado de dados, tal, mas tem empresas que não têm a mínima noção ainda por onde começar e o que fazer nesse processo. É uma das grandes preocupações que eu ainda tenho. Não sei se o Eduardo também tem o mesmo sentimento. Eduardo. Eu verifico sem dúvida que as empresas, elas deixaram muito para a própria da hora e contam também com um pouquinho com a sorte e com a insegurança jurídica que se vive no Brasil. Se não vejamos, o período de vacatio legis terminou em 14 de agosto, já passou. E ainda assim, eu verifico que muitas empresas, muitos empresários, ainda subsistem nas situações provisórias. Pô, mas existe uma medida provisória que prorroga por mais 30, por mais 60. Muito embora se prorrogue por 30, 60, 90, mas o facto é que a Lei Geral de Proteção de Dados é uma realidade. Se eu não me adequo, se eu não vou ao mercado contratar uma empresa profissional e contratar e especificar o encarregado, que é a pessoa responsável de acordo com o artigo 41 da Lei Geral de Proteção de Dados, o encarregado é aquele que faz a adequação da empresa, que capacita, que promove toda essa conformidade dentro da empresa. Se as empresas não vão ao mercado buscar esse profissional, se não vão contratar, como elas subsistem doravante? Estamos num período de pandemia difícil e quando a pandemia terminar, né, eu começo a fazer projetos para 2021. 2020 é um ano difícil, que estamos a 4 meses de terminar o ano. Se eu vou programar os meus projetos de 2021 em não conformidade, não estando adequado, não tendo o responsável para me adequar e para me dar respaldo, então, mais uma vez, eu estou à procura da minha vulnerabilidade máxima, que é isso que se verifica e que acontece. Então, contando com a insegurança jurídica, se a medida provisória vai, se ela volta, se é votada, se não é votada, a lei ela já existe tem 2 anos. Então, não espero mais por essa adequação. Isso vai trazer sérios riscos, sérios problemas, e consultores e auditores não fazem milagres. Na verdade, nós rezamos, temos fé, somos religiosos, mas milagres nós não fazemos. E é muito chato, é muito triste verificar que algumas questões depois não estão mais nas nossas mãos, porque elas não foram feitas de forma adequada e atempadamente. E é por isso que nós a toda hora deixamos essa opinião de que conformidade é o melhor caminho. Bom, se eu identificar que houve uma irregularidade com meus dados, que eles vazaram, o que eu devo fazer? Quem eu devo procurar? Qual profissional? Qual órgão? Marcos? Olha, na realidade, eu tenho feito alguns trabalhos em clientes que os clientes do meu cliente estão pedindo como que vai funcionar numa questão de incidente, como que ele vai comunicar, né? E ainda nós temos uma questão que a Agência Nacional de Proteção de Dados ainda não está estabelecida. Então, nós ainda temos aí uma estabilidade com isso. E, óbvio, né? Algumas pessoas, por exemplo, estão procurando o PROCON para poder fazer reclamação, né? A respeito que os dados vazaram. Então, assim, nós ainda estamos aí, como o próprio Eduardo
fez questão de frisar, né, que já deveria, faz 2 anos isso, já deveríamos ter. Então, assim, algumas pessoas ainda estão naquela instabilidade. A quem eu recorro, né? Então, as empresas também precisam saber como que ela consegue identificar um incidente desse TI, né? E como comunicar ao seu cliente que aconteceu aquilo. Algumas delas também estão aí, ó, tentando descobrir como fazer a comunicação, né? Abafa o caso, não abafa o caso, comenta, divulga. E, ó, é muito complicado, porque, assim, a gente ainda tem alguma dificuldade interna de como identificar essas questões. O ruim é quando o apontamento vem externo, sabe? E aí, quando vem o externo, você se surpreende e fala assim, nossa, como que aconteceu? E às vezes a gente sempre corre atrás, né? A gente está sempre correndo atrás, a gente solta a bola na ladeira e corre atrás da bola para tentar pegar. Então, a gente precisa começar a melhorar os processos de monitoramento e aí a pessoa em si tem que saber, por exemplo, a quem recorrer. Ainda nós temos ainda umas dificuldades. Eu acho que o Eduardo, que é o nosso mestre nesse assunto aqui na parte legal, porque eu trabalho no operacional, né? Eu sou aquela pessoa que sofre e leva para o jurídico e fala assim, me ajuda que está difícil. Não, nós sofremos juntos. Sofremos juntos todos os dias. Bom, como denunciar uma irregularidade? Bom, se eu sou o titular afetado, em primeiro lugar, eu vou procurar dentro do próprio site da empresa, da organização, aquilo que são os seus canais de comunicação. É um canal gratuito, que deverá ser um 0800, e também a lei determina que é de forma facilitada. Se eu já tenho um 0800, eu vou buscar de seguida um e-mail para que eu tenha um canal exclusivo de comunicação com aquela empresa. E aí eu vou denunciar a irregularidade, vou pedir um favor de removerem, de excluírem os meus dados. Mas muitas das vezes essas empresas não têm esses canais. Hoje em dia, muitas delas não têm. Não têm nem uma política de privacidade que me informe quem é o seu encarregado e quem são esses canais. E aí, como é que eu faço quando me sinto lesado? Como o professor Marcos Assi falou e muito bem, mesmo não estando ainda criada e definida a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas nós temos 2 xerifes aí no mercado. Um que é o PROCON, e PROCON existe praticamente em todas as cidades, que eles aceitam a nossa denúncia de forma anónima ou não. E temos ainda o MPDFT, que é o Ministério Público, Distrito Federal e Território. Da mesma forma, nós não precisamos nos deslocar até esses órgãos de fiscalização e, através da internet, nós podemos identificar e fazer a nossa denúncia. E desde o início da lei, isso é que acaba por ser o interessante, eu falo interessante a nível de confiabilidade, que em 2018, 2019 e agora 2020 já, esses 2 órgãos têm aplicado centenas e centenas e milhões de multas em empresas que continuam a ter como a coleta de dados uma forma continuada, sucessiva, e que entende que não se devem adequar, que nada devem fazer. Né? Não só não têm compliance, como também não têm lei geral de proteção de dados e continuam a coletar dados no dia a dia. Então, aonde nós podemos denunciar? PROCON, e podemos denunciar no MPDFT, uma vez que a Autoridade de Proteção de Dados não está em funcionamento ainda e atualmente. Meus caros, o nosso assunto é muito interessante, o tempo vai passando e eu gostaria que vocês deixassem as considerações finais de vocês, de repente abordando algum ponto que a gente não conseguiu fazer as perguntas. Marcos? Bom, eu vou mandar meu recado para quem acessa a internet, para quem preenche cadastro. Cuidado aonde você está preenchendo. Às vezes eu vejo as pessoas, para agilizar um cadastro, a empresa coloca lá um link do Facebook, ela clica no link do Facebook para agilizar o preenchimento do cadastro. Você, a partir daquele momento, você está dando acesso a todas as suas informações da empresa lá no seu Facebook. Então, às vezes, as pessoas estão tomando muito cuidado com a exposição que ela causa, com a forma como a gente disponibiliza os dados, Sérgio, em qualquer lugar que vai fazer isso. Então, preste muita atenção, tá? Para que você possa minimizar o teu risco, que a empresa está lá. Agora, precisa saber o que a empresa faz com a sua informação. Então, seja muito mais coerente nos seus dados. Cuidado com o WhatsApp, sabe? Cuidado com rede social, que às vezes as pessoas elas disponibilizam dados demais e criam problemas
maiores ainda. Esse é o meu principal recado, porque eu sei que o Eduardo vai falar para as empresas, que eu já falei para as pessoas. Então, a gente já divide um pouco aqui o recado, né, Edu? Bom, é exatamente esse recado, está perfeito. As pessoas têm que questionam o porquê dos seus dados, para não ter dissabores, não é? Na hora que vai tentar um crédito, alguém fala que o seu nome já está negativado, os seus dados foram utilizados para uma fraude. E para as empresas, aproveitem o momento, esse momento é fantástico, é um momento que permite uma boa reflexão, é um momento que permite novas estratégias de marketing e, por que não, adicionar a transparência. Né? Adicionar a transparência do que é que nós fazemos com os dados e para que é que eles servem, que não tem problema nenhum. Então, adoptem esse tema de transparência, tanto para a coleta, como para o compartilhamento, como para canais exclusivos, para que possam ter informação e dar essa informação de dados para os titulares, e contratem profissionais adequados. Contratem rapidamente o seu encarregado, procure uma assessoria especializada, não corra riscos, entenda do seu negócio, não dos negócios que não domina. Muito obrigado por vocês abordarem um tema que poderia ser muito mais complexo, com tamanha leveza e de forma tão informativa para os nossos telespectadores. Nós chegamos aqui ao final do nosso programa e hoje nós falamos sobre Lei Geral de Proteção de Dados e aqui nós contamos com a participação via internet de Marcos Assi, executivo autor de 6 livros sobre GRC e membro da IBGC, professor do IBMEC, FECAP, FIA, St. Paul, entre outras. Muito obrigado pela sua participação, meu caro. Eu que agradeço demais e pode contar comigo a hora que vocês quiserem. Nós também contamos com a participação de Eduardo Oliveira, especialista em compliance no setor público e privado, executivo e consultor em empresas nacionais e internacionais, com 20 anos de experiência. Muito obrigado pela sua participação, Eduardo. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Parabéns mais uma vez ao Aparecida Debate, à TV Aparecida, Comunicações. Será sempre um prazer participar e estarei aqui sempre disponível para vos atender. Muito obrigado e boa noite a todos os espectadores. E para rever este programa, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube e quando você deixar o seu comentário com sugestão ou crítica em nossa página, utilize a hashtag Aparecida Debate. Ficamos por aqui e o nosso encontro fica marcado para a próxima semana. Até lá!